Bom, gente, boa tarde. Vai ser muito difícil falar depois de uma apresentação dessa, né? É bem cruel, né? Falar depois de uma palestra desse nível e com essa riqueza de detalhes. Mas eu fiquei muito feliz com tudo que foi falado aqui, porque a gente tem um reforço externo do que eu já venho defendendo há muito tempo dentro da Defensoria Pública, né? A nossa luta otimizada, a reprodução de um modelo de assistência judiciária individualizado, atomizado, ele só vai aprofundar a situação de exclusão, a situação de vulnerabilidade. Então, se a gente não pensar estruturalmente, e ainda mais dentro do que a gente chama de analfabetismo generalizado do sistema de justiça em relação às questões orçamentárias, ao direito financeiro, são raros os atores do sistema de justiça que têm esse conhecimento, ou que querem ter esse conhecimento, né? Então, assim, é muito importante essa fala. Eu vou falar aqui igual locutor de corrida de cavalo, porque o tempo é muito curto, e eu vou passar muito rapidamente aí, mas disponibilizo também a apresentação. E uma coisa que eu gostaria de falar, antes de começar a apresentar, é que tem algumas noções para os colegas de direito com formação jurídica vão achar muito básica, mas é importante que a gente repasse para poder homogeneizar, porque eu vou trabalhar em termos dogmáticos. Eu sempre utilizo um viés crítico, mas hoje eu vou trabalhar só com um viés dogmático, tá? Para ninguém me acusar, né, de postura ideológica. Eu vou trabalhar só com lei, constituição, tá? Tá bom? Bom, vamos lá. Os objetivos dessa apresentação: discutir a relação entre justiça fiscal e a efetivação dos direitos sociais, promover uma reflexão crítica sobre a relação entre tributos e dignidade humana, fomentar a discussão sobre os direitos fundamentais dos contribuintes e o papel dos tributos como instrumento de concretização da justiça social, propor a utilização de alguns instrumentos relacionados ao direito financeiro e tributário na atuação cotidiana da Defensoria Pública. Dentro desses princípios, a gente, primeiro, a utilização de princípios pressupõe entender o que seja princípio. E dentro da teoria dos princípios, né, a gente vai usar, para efeitos dessa apresentação, a concepção dogmática dentro da teoria dos direitos fundamentais de Alexis, tá? Que na verdade não foi ele que criou, foi do Work lá, dessa teoria, né, dessa divisão de regras e princípios, mas vamos entender como mandados de otimização, porque às vezes se fala em princípio da reserva do possível, e reserva do possível não tem nada de princípio, né? É uma teoria. Então, como mandamento se diferencia de regras, que tem um caráter binário, de completa satisfação ou completa insatisfação, e os princípios são limitados por limitações fáticas, pela realidade que foi falado aqui dentro do orçamento, uma limitação, não tem dinheiro, né? E limitações jurídicas. E aí, naquela velha, todo mundo conhece, não conflito entre conceitos, regra e regra, resolve-se pelo princípio da especialidade, por vários critérios, hierarquia, etc., né? Princípio e regra prevalece a norma contida no princípio, que há uma diferenciação também em relação à norma e enunciado normativo, dentro da teoria dos direitos fundamentais. E de princípio em princípio, aquele método técnico da ponderação que ninguém leva a sério, porque eu já fiz até porque tem um cálculo, inclusive, no princípio da ponderação, tem um cálculo matemático, né, que a gente tem que fazer para poder levar isso a sério. Se vai fazer ponderação, não é assim, porque eu acho razoável. Não, é cálculo matemático, tá lá, né? Então, assim, dentro dessa visão, a gente vai encarar os princípios do sistema tributário. Estou falando de dogmática de princípios, tá? Então, dentro dos princípios do direito tributário, nós temos, inicialmente, dentro do direito tributário, os princípios como uma garantia do cidadão contra o monstro do Estado. Ou seja, proteger os princípios tributários, e o próprio direito tributário é erigido em cima de uma proteção do cidadão em relação à avareza do Estado. Né? E a gente vai pegar a história do Estado, da formação do Estado, lá que a formação, a cobrança dos tributos, ela colocava em risco a própria existência das pessoas. Então, o direito tributário ele se inicia como uma proteção da pessoa em função da avareza do Estado. E como é que esses princípios eles podem se articular com os direitos de segunda dimensão ou geração, né?
E a gente vai tentar responder essas questões aí, ou dar alguma dica de como a gente pode tirar o gap da previsão normativa abstrata e a realização efetiva do direito, que é o grande pergunta: como é que o direito sai do papel e é realizado, né? Dentro das funções, e classicamente todo mundo sabe disso, que estudou direito tributário, tem a função fiscal, que é a função arrecadatória, a função extrafiscal, que é além de arrecadar, ela não descarta a arrecadação, mas ela também tem uma função de incentivar, estimular ou desestimular determinadas práticas, que é a função extrafiscal. E também tem a função parafiscal, que é a famosa contribuição, que é uma arrecadação de um tributo com destinação a entes não estatais, como é o sistema S, etc., né? Então, por exemplo, a função extrafiscal, que pode ser utilizada nos tributos, a progressividade do IPTU, onde você pode implementar uma política de ocupação do solo através da progressividade, né, do imposto. E outros impostos também têm essa função, que são funções que podem fomentar políticas públicas de interesse da Defensoria Pública. Então, por exemplo, a implementação disso nos planos diretores, a efetivação de IPTU, construção compulsória e outros instrumentos da política urbana, por exemplo, podem fomentar políticas públicas que vão diminuir nosso trabalho no longo prazo, né, no médio e longo prazo. Além disso, vários princípios de direito tributário. Legalidade, e aqui a fala da professora foi muito importante em relação a isso. Nós estamos falando de legalidade, dentro de orçamento, estamos falando de legalidade. E um dos princípios básicos do direito tributário, como toda a ordem jurídica, é o princípio da legalidade, que está basicamente no artigo 150 e especificamente a questão da anterioridade da criação de tributo, etc. Outros princípios, anterioridade, eu não vou me deter isso aqui, é só para fins de organizar a nossa apresentação. E retroatividade, o tributo ele não pode retroagir, né, para alcançar fatos anteriores, a questão também de não entrar em exercício no mesmo ano fiscal, né, antecedência de 90 dias, isonomia, vedação ao confisco, que é um princípio também que pode ser utilizado, e aí o ministro Fachin tem um livro, que é o Patrimônio Mínimo, né, que fala, a gente na nossa atuação diária, a gente tem muitas execuções fiscais em que a pessoa é desprovida do seu bem de família e do seu mínimo existencial, né? E a gente assimila isso como se isso fosse inquestionável. Inquestionável. Não, é execução fiscal, então o cara vai perder mesmo o bem, porque não tem como pagar o tributo e vai a leilão e ele acaba perdendo aquele bem, né? Como se não houvesse um princípio constitucional de vedação, de garantia do mínimo existencial e utilização do tributo como efeito de confisco também nesse viés. Bom, então, imunidade recíproca entre os entes, são vários outros princípios tributários, né? Aliás, são dezenas de princípios tributários que eu não vou perder tempo aqui falando, mas esses são os principais que eu acho que podem ser utilizados para que a gente possa iniciar essa conversa. Dentro da justiça fiscal, há a necessidade de estabelecer uma noção essencial sobre o conceito que a gente tem de dignidade humana, né? Utilizando aqui o conceito do professor Igor Sarlet, né, que fala da dignidade humana como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o faz merecedor de respeito, consideração, parte do Estado, da comunidade, implicando nesse sentido o complexo de direitos e deveres fundamentais que assegure a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, que venha lhe garantir as condições existenciais mínimas de uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa, corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão e dos demais seres humanos. Existem vários elementos da dignidade humana, né, que a gente vai destrinchar com base também na teoria dos direitos fundamentais. A relação entre dignidade humana, desculpa aí a assimetria, mas tanto se liga às limitações ao poder de tributar, como também como instrumento viabilizador das atividades materiais tendentes à concretização dos direitos sociais. Então, tributos e dignidade humana estabelecem, numa primeira relação, as limitações ao poder, ao mínimo existencial, à dignidade, à autossuficiência, né, e também como viabilizador dessas atividades, ou seja, o custo dos direitos. Obviamente os direitos têm custos, mas os direitos que são questionados, os custos, são sempre aqueles direitos sociais,
né, que são tidos como direitos de índole prestacional. Os direitos políticos têm custo, os direitos de liberdade têm custo. Quanto é que custa o sistema político do país? Quanto é que custa um sistema carcerário, um sistema prisional? Né? Tudo isso tem custo. Agora, medicamento, educação, vaga em creche, aí esses são opostos, não tem dinheiro. Né? Então, assim, os tributos, né, e dentro desse viés de garantia de relação com a dignidade humana, e também viabiliza as atividades materiais para a consecução desses objetivos. Dentro da teoria do Estado de Solidariedade, que foi desenvolvida pelo professor Vanberg Gomes Lorenzo, ele tem obviamente baseado em outros teóricos, ele divide a dignidade humana em dois aspectos, endógeno e exógeno, né? Que seria a relação da pessoa consigo própria e a relação da pessoa com seu meio. E a autossuficiência, que é um dos aspectos daquela definição, não sei se vocês lembram da definição que foi passada ainda há pouco, que é o elo que unifica essa estrutura bipartida da dignidade humana, né? Que é o poder de se autodeterminar, né? É característico. E a dignidade humana, ela não se presta à valoração quantitativa. A valorização é sempre qualitativa, né? E ela é oposta a toda a humanidade, se necessário for. E a nossa atuação contra-majoritária é muito importante a gente ter isso em mente. Para defender uma pessoa, a gente pode ter que ir contra toda a humanidade. Isso é porque a gente é muito suscetível na atuação. Os defensores que atuam na tutela coletiva sabem disso. Nossas atuações muitas vezes são impopulares. São impopulares, desagradam a maioria da população. Isso não deve ser óbice, nem deve ser empecilho para que a gente atue, né? Porque essa valorização, ela não é quantitativa, não é da maioria, não é por votação, né? Porque ela diz da essência do ser humano. E por que isso? A dignidade humana também, de um outro aspecto, ela é ligada ao mínimo existencial, que não se confunde com o mínimo vital. O mínimo existencial pressupõe uma existência digna, e não uma sobrevivência. A gente está passando por um problema lá na nossa cidade, São José dos Campos, o corte de programas assistenciais, em que a pessoa tiraram uma bolsa de incentivo à qualificação, que era uma bolsa que a pessoa recebia de um salário mínimo, e passaram a dar uma bolsa de um valor muito menor. Então o judiciário, a gente tem judicializado isso, né? E o judiciário tem dito, não, ela tem recebido R$70, isso ela não está sendo desassistida. Ela está sendo assistida, agora, quanto vai dar e o judiciário não vai se meter. Então, assim, na verdade está se garantindo, quando muito, o mínimo vital, né, e não o mínimo existencial. Dentro dessa ótica dos tributos como viabilizador das políticas públicas, porque como é que se efetivam os direitos que têm previsão normativa? Através das políticas públicas. Essas políticas públicas, elas são materializadas através de planos, programas, lei de diretrizes orçamentárias, orçamentos, e isso são coisas concretas, como foi bem dito aqui. Não é nada etéreo, isso são leis, né? E eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como a gente pode usar isso na nossa atuação, né? Então, na verdade, essa efetivação dos direitos, e a nossa grande agonia, a agonia de todas as pessoas que não conhecem também o direito, de como efetivar esses direitos, elas podem ser viabilizadas através de políticas públicas, do controle de políticas públicas. E aí eu concordo integralmente com o que a professora falou, que essa atuação, obviamente a gente tem que dar respostas às demandas individuais, mas essa atuação, né, voluntarista, de ações individuais, achando que a gente vai salvar o mundo com milhões de ações individuais, ela não vai resolver nada, ela só vai agravar a situação. Como eu falei, todos os direitos têm custos. E quando nós vamos ao judiciário, a dita teoria da reserva do possível é imposta como um óbice intransponível à realização daquele direito, né? E o orçamento, a análise do orçamento, parece até que a gente combinou, né? É um dos instrumentos para você desmascarar, desvelar isso. Então você vai lá no orçamento, me prova que você não tem dinheiro, né? E eu queria que isso aqui é um orçamento, isso aqui é uma lei. É um anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de São José dos Campos, que é o que eu me lido no dia a dia. Tá? Daí tá dando para vocês verem, não? Não, né? Eu vou ler aqui para vocês. Aqui é o anexo 6A, tá?
que é o demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade. Eu peguei três itens, porque isso a gente utilizou na ação para questionar a política pública de assistência social. A gente anexa o orçamento todo no processo. O processo fica com 1.000 e tantas folhas, né, de início. Então você me mostra aqui que você não tem dinheiro, né? E aqui está, ó, a gente pega aqui, ó, aqui é garantia do patrimônio histórico. Eu peguei um exemplo bem simples. Então existe uma política pública de preservação do patrimônio histórico e cultural para o ano de 2017. Tá? O programa aqui tem esse código 017, né? E a ação são 19 unidades para serem preservadas, e o valor alocado nessa rubrica, nesse programa, é de R$13.000 para um ano, para preservar 19 bens. Vocês acham que vai ter alguma preservação? Né? Então, é um discurso falacioso, né? E aqui você desmascara, né? Um outro exemplo. Esse aqui é o gasto com publicidade. Tá? Só para dar um exemplo, o São José dos Campos tem uma arrecadação anual de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Tá? Essa aqui é gestão administrativa, garantir a política com os diversos atores sociais e políticas da publicidade aos atos do governo municipal. O valor do programa, não aqui no total do órgão, do programa é de R$10.417.000. Então, como é que você prioriza seus gastos? Você joga 13 mil na preservação do patrimônio e 10 milhões em publicidade. Né? E aqui a construção de escola, de pré-escola, tá? Que tem construção de pré-escola, construir uma escola no ano, o custo estimado de R$1.500.000. Então, essas são ferramentas que estão ao nosso alcance de verificar. E mais uma coisa, o orçamento não significa o efetivo gasto. Porque você pode ter simplesmente no papel e isso não se efetivar. Mas não existir no orçamento é muito mais difícil de você pedir uma suplementação, uma alteração da legislação, da lei de diretrizes orçamentárias ou do próprio orçamento, para a inclusão daquela... Como é que nós fazemos na prática lá em relação... Vou dar um exemplo, regularização fundiária de bairros. Você não tem um plano municipal de regularização, então você vai fazer qual é a etapa do processo de regularização? A instalação da infraestrutura. Está no orçamento? Se estiver no orçamento, você sabe que tem a mínima chance de ser efetivado. Se não estiver no orçamento, esquece. Então a gente vai na empresa de água, que lá é a Sabesp, vai na energia elétrica, qual é o custo do projeto para implantação de esgoto e água nesse bairro? R$700 mil, tá? Nós vamos lá no presidente da Câmara, olha, nós queremos que seja incluído esse valor para a legalização do bairro A, B ou C. Então você vai efetivar na lei orçamentária esse tipo de... Porque se não tiver no orçamento já era, não adianta você entrar com a ação, porque não vai resolver. Bom, essa é a parte da efetivação. Aqui também é mais um último exemplo, que é da questão de vaga em creche. Tá? Vaga em creche tem a previsão de construção de 9 creches. Tá? O índice de alunos atendidos, 10 mil alunos atendidos, está vendo? 10.050 alunos. E eles pretendem, nesse ano, aumentar para 15.600 alunos. Então você tem uma radiologia aqui, uma radiografia da política pública em relação à implantação de creche. E é uma coisa fácil de você aferir, não precisa de nenhum conhecimento mais aprofundado, né? Apesar de que um conhecimento técnico, né, de um técnico especializado, nossos cães, deveria ter um analista orçamentário. Acho que é o profissional, né, que deveria ter para nos auxiliar. Bom, dentre dessas... E aí eu sustento, né, a existência de um direito fundamental ao planejamento, que sem planejamento hoje você tem muita gestão e pouco planejamento. A gente vive de fatos consumados, e aí eu fiz uma análise também da mudança da estrutura administrativa da prefeitura municipal lá. Isso você pode reproduzir em vários diversos da governança interfederativa, de modificação, porque você sem ter uma estrutura, por exemplo, quantos colegas da Defensoria Pública atuam na área de tutela coletiva? Quantos colegas atuam na área dessas demandas que enfrentam essa questão? Se a gente não tiver estrutura, não adianta.
E da mesma forma, o que acontece com a Prefeitura? A Prefeitura fez uma reforma administrativa agora no início de 2017, onde ela praticamente acabou com a Secretaria de Planejamento. E é uma característica bem peculiar desses tempos, de você acabar com o planejamento e incrementar a gestão estratégica. Você acaba com o planejamento e fica gerenciando a crise. Fica gerenciando. Então você esvaziou-se toda a Secretaria de Planejamento. Eu fiz uma análise bem profunda dessa modificação, e todos os órgãos, as políticas de planejamento estão todos no nível operacional. Como é que você faz planejamento no nível operacional? Como é que as secretarias não se conversam? Elas vão fazer planejamento num curtíssimo espaço de tempo, num curtíssimo horizonte, que vai continuar. E aí as políticas macros, como foi falado aqui, elas não vão ser enfrentadas e muito menos resolvidas. Então, o que sustenta esse direito ao planejamento? Além de tudo que foi falado aqui, muito bem falado aqui pela professora, a vedação à inércia, o princípio da eficiência, também a vedação ao retrocesso. A gente está falando muito de vedação ao retrocesso hoje, mas não tem jeito, porque na crise, vedação ao retrocesso, acho que é associação imediata. E para a efetivação de uma justiça fiscal, eu acho que a gente tem que ter em mente o que temos por justiça social. E justiça social, ela sempre foi, e ela tem uma ligação, ela vem do conceito de justiça aristotélico dentro das diversas vertentes, mas tem também um componente da Igreja Católica, de súmulas papais que falam em justiça social, mas ela tem uma previsão normativa. A justiça social, ela tem assento constitucional, e a gente às vezes não percebe qual é a dimensão dessa justiça social. Então eu gostaria só que a gente pudesse ter uma análise, e já foi falado isso, eu não vou repetir, mas a finalidade da ordem econômica, a finalidade, isso está escrito na Constituição, a finalidade da ordem econômica é assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. E também, a ordem social tem como objetivo a justiça social. Ordem econômica e ordem social tem como objetivo a justiça social. Mas aí, o que é justiça social? Eu estou falando de lei, estou falando de ordenamento jurídico. Então, a atividade econômica ela não tem por finalidade o crescimento econômico, porque sempre caímos nessa esparrela do desenvolvimento, ainda mais com essa retomada da ofensiva neoliberal, porque o problema do Brasil é desigualdade de distribuição. O Brasil é muito rico, é um país rico, é um país dentre os 10, dentre os 20 mais ricos do mundo. O problema nosso é distribuição. E aí, como foi bem falado, ela falou em termos técnicos, mas a atividade financeira, o rentismo no Brasil não é taxado. Os impostos se incidem sobre a população pobre, sobre a população trabalhadora. E isso é uma forma de redistribuição às avessas. E dentro da teoria da justiça social ela tem alguns elementos. A alteridade, que foi falada aqui também na mesa, reconhecer o outro, se colocar no lugar do outro. A justiça ela só tem lugar entre sujeitos distintos, ela não pode ser uma justiça em relação a si própria. Ela tem um dever que não é um dever de caridade. Esse dever é um dever que significa que será atribuído por uma necessidade racional e não por caridade, generosidade, amizade ou pela boa índole da pessoa. Então é um dever também de uma certa, não só moral, mas ele também tem um dever jurídico. E ele também está relacionado a um outro elemento, a adequação. Então são esses três elementos dentro da teoria da justiça social que diz que o que é devido à justiça proporciona um critério de determinação do quanto devido, dentro de ter aquelas teorias de justiça distributiva, comutativa, e eu vou fazer uma comparação aqui de distributiva com comutativa lá em Aristóteles, e a justiça social, fazer uma distinção. Bom, esse esquema que eu estou utilizando foi utilizado pelo professor Barzotto, que ele fala especificamente sobre esses três elementos, que a atividade da justiça social e reconhecimento, o bem é o bem comum dentro da... Ok, estou terminando. A alteridade seria a pessoa humana e o dever da justiça social, a reciprocidade e a adequação à dignidade. Porque dentro da justiça social há uma justiça substancial, que é a igualdade em dignidade, que a gente vai
falaram aqui. Então, dentro desse quadrinho aqui bem tosco, de comparação, né, que dentro de um esquema de justiça distributiva regula a relação do todo com a parte, o sujeito é um sujeito abstrato, ele busca uma igualdade geométrica. A justiça comutativa, a relação da parte com a parte, que regula basicamente os contratos, os sujeitos são concretos e busca uma igualdade aritmética, desculpe. E a justiça social, que regula a relação da parte para com o todo, do compromisso do indivíduo com a coletividade. A pessoa participante de uma comunidade específica é o sujeito, né, sendo considerado em comum, não em sua singularidade. E a igualdade absoluta, uma igualdade na dignidade. Esses pressupostos, dentro da justiça tributária, da justiça fiscal e da justiça relacionada à justiça social, acho que a gente tem que ter em mente, né? E dentro desses princípios da isonomia, dentro da justiça fiscal, aí já partindo para a conclusão, a justiça fiscal pressupõe uma repartição de ônus e encargos fiscais, assim também como uma isonomia, uma observância da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. A gente tem, no nosso concurso para defensor, a gente não cobra direito tributário, né? E quando a gente coloca coloca alguma questão de direito empresarial também, as pessoas, os candidatos reclamam, né? Eu vi uma vez um comentário, coisa assim: eu fiz concurso para defensor, não para matemático. Mas se não tiver essas noções básicas, né, a gente prejudica muito o nosso usuário, né? Então, como eu falei, a carga tributária, isso é um chavão, é um senso comum. A gente vê, quem atua na triagem sabe disso, que aquelas pessoas que têm mais dinheiro são aquelas pessoas que pagam menos impostos, né? O falso assistido, aquele que vai lá, quando você faz o levantamento lá, ele apresenta a declaração de imposto de renda e não tem nada. O cara é empresário e não paga imposto, né? Agora nós, simples mortais, o assistido nosso, ele paga tudo de forma direta e indireta, né? Então, assim, os nossos impostos, isso é um senso comum que eu vou me permitir aqui utilizar desse chavão. Ele é concentrado em tributos indiretos e cumulativos que oneram os mais pobres, incidindo principalmente sobre bens e serviços, e não sobre renda ou sobre patrimônio, né? E toda vez que quer se mexer nisso, a grita é fantástica. Quando quis se implementar o IPTU progressivo aqui em São Paulo, foi uma gritaria danada. E há uma baixa tributação sobre renda e patrimônio. Bom, para concluir, espero concluir dentro do tempo, eu queria deixar algumas reflexões com vocês, que é o seguinte: os princípios constitucionais tributários estabelecem limites ao poder de tributar e determinam a concretização dos objetivos fundamentais da República, que dizem diretamente com a realização efetiva dos direitos fundamentais sociais. Eu acho, nessa locução aqui muito rápida, que eu demonstrei que tudo que eu falei está na lei. Está na lei. Tá? Os tributos afirmam-se como instrumentos de viabilização de políticas públicas em tese que deveriam proporcionar a realização dos objetivos fundamentais. A ordem econômica e o sistema tributário têm por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social, que dizem com a igualdade na dignidade. E a justiça fiscal é realizada quando a atividade tributária promove a justiça social. Eu queria... Isso aqui são referências, vai estar no material também. E eu queria aproveitar a presença aqui da minha colega de mesa, né, que teve que sair, para dizer que a gente utiliza também, e eu já utilizei várias vezes e de forma bastante efetiva na minha atuação, o acionamento do Tribunal de Contas. Tá? Eu vou dar só um caso aqui. A gente estava com uma situação de um bairro pobre que eles iam agora, foi ano passado isso, nas vésperas da eleição passada. Eles iam asfaltar o bairro e o bairro não tinha drenagem. E eles ficaram desesperados, ligaram: para que eu faço? Como se a Defensoria Pública fosse um 90, né? O bombeiro que fosse lá resolver tudo na hora. Eu falei: não sei, faz o seguinte, entra na frente do trator, primeira coisa. Entra na frente tá com muita gente aí, entra na frente do trator, não deixa asfaltar. E aí a gente chama a polícia, e pede o engenheiro da obra. Aí eu fiquei pensando: o que eu vou fazer? Pede o engenheiro da obra e tal. Aí foi, não tinha engenheiro, não tinha nada, não tinha projeto, não tinha nada. Aí ele não apresentou o engenheiro. Eu falei: sai daí, vai direto no Tribunal de Contas. Vai no Tribunal de Contas e faz uma denúncia lá. Na hora, a obra parou
E a gente atirou no passarinho, acertou no urubu, porque assim, foi um negócio, era tudo irregular. O prefeito está respondendo agora por improbidade, por conta dessa obra, vai ficar inelegível por conta disso, de uma situação assim, que a gente não estava nem aí, não percebia. Então, assim, utilizem a criatividade também na atuação diária, para poder, e o TCE, o Tribunal de Contas, ele tem dado respostas fantásticas. Assim, eu fiquei muito surpreso. Todas as demandas que eu levei para o Tribunal de Contas, as respostas foram muito satisfatórias, né? Seria muito padrão pensar numa ação, até com uma medida, tutela de urgência, não sei o quê, né? Que o juiz não ia entender nada, né? Provavelmente ia mandar ouvir lá e a obra ficava pronta e as pessoas iam ficar com água, que a água já entra lá sem o asfaltamento, porque hoje não é paralelepípedo, aquelas intertravado, que a água percola, né? A água desce e tem permeabilidade. Então não tinha necessidade nenhuma de botar asfalto ali. Era mais para a eleição que estava chegando, o cara tinha dinheiro, esse dinheiro era de outro lugar que ele queria botar ali, é por isso que ele está tô fora do quadro aqui, que ele está uma voz do além está falando. E aí aconteceu isso. Então, assim, é uma dica que eu também, utilizar todos esses órgãos de controle para poder otimizar a nossa atuação. Bom, gente, eu estou à disposição, né? Não vou poder responder pela colega, né? Mas queria agradecer muito a atenção, vi que ninguém dormiu, isso é muito bom, né? E parabéns à EDEP, eu aprendi muito hoje aqui, né? E fiquei muito feliz com o alto nível aqui do evento, né? Muito obrigado a todos aí, a todas, e desejo aí um bom retorno para todo mundo, se não tiver perguntas, né? Muito obrigado aí pela recepção, pelo respeito, pelo silêncio, muito obrigado. Jairo, primeiro parabéns pela palestra, eu acho assim fantástico o que foi colocado, e as duas palestras se uniram bem. Ela trouxe isso, falando, defensores, vocês precisam fazer isso, e você mostrou ali que eu acho que é um negócio, para mim, eu sempre fiquei pensando, poxa, mas como faz para controlar o orçamento? Você colocou no slide ali, olha, você tem que olhar, tá aqui o dinheiro destinado dessa forma. Então eu acho que eu posso tomar uma conclusão disso que foi dito, que a gente precisa avançar enquanto defensoria para o controle de política pública, controle do orçamento do ente municipal e estadual. Tomando isso como talvez uma conclusão do que foi falado, eu queria saber de você, qual a sua opinião, nós, defensoria, enquanto defensoria pública, como que a gente tem que organizar a nossa política pública interna de promoção do atendimento jurídico em âmbito coletivo, para que isso seja efetivo. Você usou o termo voluntarismo, que talvez a gente fica no voluntarismo, que eu lembrei que eu acabei lendo um artigo do Rogério Arantes, da USP, que fala, quando ele estudou lá no Ministério Público, ele falou do voluntarismo, de membros que se dedicavam àquelas causas, mas eu acho que, enquanto instituição, a gente não pode ficar no voluntarismo, temos que progredir, e hoje nós temos uma deliberação que fala sobre defensoria de tutela coletiva, que demanda ainda a regulamentação, que não é aplicável em âmbito, pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas não é aplicável, porque não foi regulamentada. Então, eu gostaria, se possível, de saber a sua opinião sobre isso, como a gente pode progredir, como a gente pode fazer um desenho institucional para que tenhamos uma política pública de controle do orçamento e uma política pública adequada. Obrigado. Pergunta difícil, né? Você quer fazer primeiro também, Paulo? Posso complementar aí? Eu não sei se o Jairo vai poder vir amanhã, e vai ter um painel de direito ambiental, de vedação ao retrocesso ambiental. E também notei na hora do seu currículo, Jairo, que você omitiu a sua atuação na tutela ambiental. Mas enfim, eu queria te fazer uma pergunta, assim, na linha do que o Ângelo colocou. Como que a questão ambiental, ao seu ver, poderia ser melhor tratada na defensoria pública?
considerando a transversalidade, tudo do direito ambiental, como que você enxerga a atuação da Defensoria na seara ambiental? Vou fugir um pouquinho do tema, mas... Não, acho que está totalmente, né, em cima sobre o tema. Bom, sobre a organização... quer juntar todas as perguntas? É melhor, né? É só uma pergunta, na verdade, uma dúvida, Jairo. Juntando as duas palestras, as duas exposições que foram feitas, eu fiquei, na verdade, com bastante vontade de começar a estudar um pouquinho melhor a legislação orçamentária. E aí a minha dúvida seria possível a gente fazer um questionamento judicial ou uma denúncia para o Tribunal de Contas a partir da proposta de lei orçamentária que está sendo discutida, ou eu teria que esperar que essa lei orçamentária fosse aprovada para questionar? É como se fosse um controle prévio de constitucionalidade, legalidade. Daria certo fazer isso? Então, eu vou começar pelo final. Essa que é a nossa grande agonia, porque controle de constitucionalidade, principalmente em matéria, que a nossa atuação é basicamente nos municípios, né, no Estado e no município. Controle de constitucionalidade de lei municipal é um tormento. Primeiro que a gente não tem legitimidade. Eu já entrei com algumas, né, não tive jeito, entrei e sabia que ia dar, né. Mas o que acontece? Para questionar, a visão clássica é controle de constitucionalidade de lei municipal só em relação aos requisitos formais, né? E aí, talvez a gente possa inferir, porque, em função da questão da gestão democrática. E aí tem que analisar, porque o orçamento, ele obrigatoriamente tem que ter a participação qualificada da população. Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, dentro da gestão democrática, o Estatuto da Cidade, agora com o Estatuto da Metrópole, que grande parte das grandes cidades paulistas onde nós temos atuação são metrópoles ou são regiões metropolitanas, você pode exigir a gestão democrática, o cumprimento nesse viés, nessa linha, né? É um subterfúgio. A gente não tem legitimidade para questionar, por exemplo, constitucionalidade dessa lei. Agora, a execução, sim. O que a gente faz lá? Vou dar a dica. A gente pega um cidadão e entra com uma ação popular. Entendeu? Mas também corre o risco da questão do controle de constitucionalidade, se você for questionar a questão da constitucionalidade aí nessa visão mais macro, que aí eu acho que tem que ter uma atuação mais estrutural dos órgãos do sistema de justiça. O Ministério Público, que o Ministério Público é muito omisso nisso também. De uma maneira geral, ele é muito omisso nisso, né, nesses controles, né? Então, assim, é possível, se tem uma previsão orçamentária, e para uma política, uma construção de 9 creches, não foram construídas a creche. Você está vendo que já está chegando em setembro, não tem um edital de licitação aberto para construir creche, não vão construir creche. É um mero plano de discurso, né? Pessoal para inglês ver. Então, assim, por quê? Muitas dessas... a gente tem limitações de patamares mínimos de gasto de educação, saúde, que também, se a gente tivesse tempo para poder ver isso, porque também tem isso, a nossa limitação física, né, de acompanhar essas coisas todas. Mas, por exemplo, a gente descobre lá que nos gastos da educação estão embutidos compras de viaturas para a guarda municipal. Isso não é gasto com a educação, né? E aí você pode questionar isso via ação popular, até via uma ação mesmo, uma ação civil pública, você pode questionar isso. Agora, a lei em si, por ser lei, ela a questão da constitucionalidade é muito espinhosa, né? Não vou dizer que seja possível. Sobre a questão da estrutura da Defensoria Pública, eu, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um diagnóstico, uma análise com base no diagnóstico que foi feito da Defensoria Pública, e um percentual, não lembro de cabeça aqui, já faz algum tempo, um percentual muito baixo de defensores públicos no Brasil, não digo nem Defensoria de São Paulo, atuavam na Fazenda Pública. E a Fazenda Pública, basicamente, a Fazenda Pública, Infância e Juventude, são os órgãos de atuação que questionam essas políticas, né, de uma maneira geral. Então, se você não tem defensores para trabalhar nessa questão, você não vai dar resposta a essa questão, né? Aqui tem uma deliberação que ainda não foi implementada e vive de voluntarismo ainda. Lá na regional, eu consegui alguns parceiros para atuar nisso. O Júlio Azevedo, ele, por exemplo, pega algumas ações, está desenvolvendo algumas ações que questionam algumas políticas públicas, né, de próteses auditivas. Ele tocou e tal, de forma fantástica, fez um estudo profundo de orçamento e tal. E é isso, é um exemplo, assim, os colegas que quiserem, escrevam para o Júlio, peçam a ação, que ele vai dar exatamente como fazer um questionamento exemplar de uma política pública.
né? Está no portal do Núcleo. Está no portal do Núcleo aqui, ó. É uma ação fantástica de questionamento. E o que eu acho é que não só políticas públicas relacionadas ao direito, e a gente se engana muito nisso, né? Aos direitos de segunda dimensão. Também os direitos, é possível o controle de políticas públicas dentro do sistema prisional, não só relacionado aos direitos sociais, né? Mas a própria política de encarceramento em massa. Eu fico com um sonho, às vezes, de vou mudar de área só para tentar questionar isso lá. Porque a gente vê, né, que a gente fica enxugando gelo, legitimando práticas, né, e não ataca a causa dos problemas. Dou sempre esse exemplo, vou repetir aqui mais uma vez. Eu atuava no plantão de final de semana e tal, né, e eu não atuo mais. Mas todo final de semana que eu tinha lá lojas americanas, o cara foi preso roubando chocolate. Todo final de semana, roubando chocolate, furto, não sei o quê, habita fiança, o cara não tem dinheiro para pagar fiança, né? Fica lá até o tribunal julgar lá o habeas corpus, né? E eu me questionava, vamos lá conversar com esse gerente dessa loja americana? Fala pro cara, você não tem câmera aí? Tu vai prender o cara, vai levar, depois seu funcionário vai perder um dia de trabalho, vai custar mais que o chocolate, né? E eu ficava pensando, né? Talvez numa ingenuidade, né? Pensando se talvez eu vou ficar lá fazendo, né, aquela coisa, aquele teatro lá, que eu vou escrever a mesma coisa, o promotor vai escrever a mesma coisa, né? E eu penso nisso, né? Os problemas estruturais a gente tem que pensar, não são grupos de iluminados ou pessoas que não têm nada o que fazer, então ficam pensando, imaginando ações, né, para que a gente possa pensar os problemas estruturais. Eu acho que os núcleos têm um papel importantíssimo nisso, né? E essas reflexões que o Núcleo de Direitos Humanos tem proporcionado, núcleos de habitação também, outros núcleos são fundamentais para isso, mas eu acho que nós, enquanto instituições, temos que tomar uma posição de organizar efetivamente pensar esses problemas estruturais. Eu acho que grupos de trabalho, no primeiro momento, porque também não adianta impor nada, porque não consegue se fazer à força dentro da defensoria, todo mundo sabe disso, né? Mas acho que grupos de trabalho, porque reflete o nosso próprio trabalho depois. Então, acho isso fundamental. Sobre a questão ambiental, ela acho que se articula de uma forma direta com o que foi falado aqui, essa questão. Porque, na verdade, assim, eu omiti uma outra coisa do meu currículo, né? Eu, de tanta agonia com essas coisas, eu achei que o direito não tinha todas as respostas para essas questões. E aí eu estou fazendo doutorado em planejamento, entendeu? Então, essa questão, a gente discute injustiça socioambiental, né? Que são os efeitos, e para o nosso assistido é muito, e o Wagner fala muito nisso, os efeitos ambientais na população pobre, os efeitos das mudanças climáticas, os efeitos ambientais, eles não atingem de forma uniforme toda a população. E isso é científico, eu não estou falando é científico, é estudos científicos que estabelecem as pessoas mais pobres, os negros, as mulheres, né, os índios, eles sofrem muito mais os efeitos ambientais do que as populações de uma maneira geral. Então, uma falácia, né, dentro do que se estabeleceu chamar de nebulosa ambiental, porque hoje todo mundo defende o meio ambiente. Até a Vale do Rio Doce defende o meio ambiente. Então, assim, essa nossa preocupação ambiental, eu acho que a gente teria, na minha visão, a gente teria que partir para esse viés de justiça socioambiental, que aí já está fora da dogmática, tá? Está totalmente fora da dogmática, é uma visão totalmente fora do positivismo, é uma visão crítica aí, né, que tem que ser construída dentro da Defensoria Pública. Eu acho que a gente também tem que ter esse debate franco dentro sobre as diversas posições dentro né, todo mundo tem liberdade de ter suas posições e a gente fazer esse debate de forma bem aberta, né? Não sei se eu respondi ou... Gente, muito obrigado, estou todo mundo cansado aí, né? Amanhã continua. Parabéns mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado.